E bem-vindos a mais uma aula do curso de auxiliar de farmácia. Pessoal, muito bem-vindos à nossa aula e hoje a nossa matéria é um pouquinho mais teórica, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre lei, sobre algumas informações assim mais teóricas mesmo, né? Nada muito prático, porém é muito importante. E a nossa aula de hoje é sobre políticas de medicamento no Brasil. Vou colocar o slide para a gente começar. E é esse o nosso tema de hoje, políticas de medicamento. Apesar de você poder falar assim, professora, mas eu não gosto de política, nem quero saber. Como a gente vai trabalhar no meio da saúde, né, a gente precisa saber o que está acontecendo e o que tem disponível na saúde pública, o que o governo disponibiliza para a gente poder orientar melhor os nossos pacientes, ok? Então, esse assunto é realmente muito importante, inclusive pode servir aí de alguma forma para você, alguma informação que você não conhecia e que vai acabar conhecendo e sabendo aqui. Então, olha só, a gente vai estudar os principais programas, são muitos, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre os principais programas do Ministério da Saúde, que tem um vínculo com ações de distribuição gratuita de medicamento ou combate a alguma doença específica. A gente vai falar um pouquinho sobre esses temas. E quais são os objetivos, né, desses programas? O objetivo principal é promover a melhoria da condição da assistência farmacêutica e a saúde da população através do SUS. O SUS, gente, todo brasileiro tem acesso ao SUS, tá bom? Não é porque você tem um convênio de saúde ou que alguém tem um convênio de saúde que essa pessoa não pode utilizar algum serviço do SUS. Ele engloba toda a população. Quando a gente está falando sobre políticas nacionais de saúde do Brasil, a gente está falando de uma portaria que foi publicada em 1998, ela já é antiga, que estabelece a Política Nacional de Medicamentos. E é um texto bem longo, eu deixei ele nas referências aqui desse slide que vocês vão ter acesso. É importante ler, tem muita informação importante que para vocês adquirirem lá. E é uma portaria importante para quem é farmacêutico ou para quem é um auxiliar de farmácia e está trabalhando na farmácia, na drogaria, no hospital, na unidade básica de saúde, enfim. E essa portaria, ela é estruturada em cima de algumas diretrizes, né, de alguns pilares. Além dos pilares do SUS, a gente destaca essas regularizações que eu vou comentar aqui com vocês. Então, a regulação sanitária. No Brasil, a regulação sanitária é feita pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tanto as drogarias, quanto estabelecimentos alimentícios, quanto hospitais, postos de saúde, enfim. Todos os estabelecimentos de saúde vão ser fiscalizados por um profissional qualificado da Anvisa, um técnico da Anvisa. E o objetivo dessa regulação sanitária é garantir o padrão de qualidade para o usuário. A gente vai ver um pouquinho que o padrão de qualidade ele tem que estar em todos os âmbitos, desde a fabricação, do fornecedor, até chegar no consumo, no armazenamento na drogaria e na distribuição desse medicamento para o paciente. Regulação econômica. Essa diretriz, esse pilar, ele é importante porque visa diminuir o preço das medicações para deixá-las mais acessíveis para a população e criar um certo controle de preços para que nada fique muito caro, né, de acordo com a demanda. Então, visa aí contrabalancear o poder do mercado para diminuir o custo de aquisição desses medicamentos. E a própria assistência farmacêutica, que é onde vocês entram, pessoal. Conseguindo um trabalho, ou trabalhando como auxiliar de farmácia ou em um ambiente, num estabelecimento de saúde, vocês vão estar prestando assistência farmacêutica, tá? Assistência farmacêutica não é prestada apenas pelo farmacêutico, mas por todo profissional da saúde envolvido na rede.
E através do profissional da saúde, o que a gente visa com assistência farmacêutica? Fornecer mais informação para aquele paciente, mapear se esse paciente está fazendo o tratamento correto ou não, né? Às vezes, conversando com o paciente, a gente verifica que ele não está aderindo muito bem ao tratamento, então a gente pode tentar fazer algo para melhorar essa adesão. E dar informações a respeito desses programas disponíveis que a pessoa pode utilizar. Então, no geral, o grande objetivo é assegurar a eficácia, fabricação, armazenamento, transporte e dispensação dessa medicação. Como eu falei para vocês, é importante que todo esse caminho, né, do medicamento, até ele se tornar um medicamento, para ele funcionar, para ele chegar na distribuidora, para depois ele chegar na drogaria ou no hospital, para chegar na mão do paciente, ele precisa ser acompanhado e certificado pela Anvisa. Então, aqui a gente tem algumas das diretrizes dos programas, não são todas aqui, mas eu coloquei aqui algumas que são importantes vocês saberem que existem. Existe o RENAME. O que é o RENAME? Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. É uma lista com todos os medicamentos essenciais. O que são eles? São medicamentos que não podem faltar. Então, todo hospital precisa ter esses medicamentos do RENAME. Toda drogaria precisa ter. Todo posto de saúde, o ideal é ter, tá? Então, é uma lista de medicamentos básicos que, na falta de outro, vão ser de outro melhor ou de um avanço, né? Vão ser eles utilizados para tratar aí as principais doenças, tá? Essa lista, ela é atualizada anualmente e vocês têm acesso a todos os anos dessa lista. Eu coloquei também nas referências desse slide para vocês conferirem toda essa lista lá. Uso racional de medicamentos. Isso aqui vocês entram também, pessoal. É importante, durante a assistência farmacêutica, a gente explicar sobre o uso racional da medicação para os pacientes, sempre que a gente tiver essa oportunidade. Como? Alertando para o risco da automedicação, porque se automedicar é perigoso, o ideal é falar com o farmacêutico ou ter uma prescrição médica. Interrupção desse tratamento também é extremamente perigoso, alguns casos de efeito rebote ou mesmo de abstinência de algumas medicações que precisam ser tiradas aos poucos, então é importante conscientizar esses pacientes. A troca de uma medicação por outra também precisa ser feita, no caso, dentro da mesma classe, né, ou dentro do mesmo composto, ou então não deve haver essa troca. No caso, troca, quando eu falo, é trocar um medicamento, um composto químico por outro diferente. Isso não se faz. E a necessidade da receita médica, né, pessoal? A gente sabe que tem muitos medicamentos que têm que ser comprados apenas com receita médica, mas que não é respeitado. Isso não é respeitado por muitas pessoas ou muitos profissionais, inclusive. Então, a gente precisa alertar para esse uso racional de medicamentos. Aí a gente tem desenvolvimento científico. Dentro desses programas, é muito incentivado a pesquisa para a melhoria científica e tecnológica de todo o contexto da saúde, né? Então, desde aparelhos para melhorar o tratamento ou de diagnósticos, até a própria medicação. Então, é importantíssimo que a gente descubra novas medicações para tratar novos vírus, que a gente descubra medicamentos mais eficazes, com menos contraindicações. Então, todo esse incentivo é feito por esses programas. E a revisão da farmacopeia. A farmacopeia, ela é vamos dizer que é a Bíblia do farmacêutico, né? Onde estão contidos todas as informações principais e já muito antigas. E claro, elas precisam ser revisadas, né? Todo ano tem algo diferente, ou todo ano saem estudos novos que a gente precisa revisar e colocar na farmacopeia para continuar sendo um material tão complexo e rico. E a produção de medicamentos. É estimulada a produção interna, né, aqui no Brasil, de medicamentos, para capacitação de recursos humanos. Então, a gente vai ter cada vez mais gente capacitada no Brasil, né, no país, podendo fabricar medicação.
modular o preço do mercado. Então, se eu tenho muita gente fabricando, a gente consegue diminuir o preço desse medicamento. Se eu tenho uma produção muito grande, eu não preciso importar, eu posso produzir aqui, o que faz com que, com que o produto saia muito mais barato e a gente consegue fazer uma distribuição mais homogênea e melhor qualificada aí dessas medicações para os pacientes, certo? Bom, antes da gente começar com os programas, eu vou parar por aqui, porque senão meu tempo acaba, que eu tenho que postar os videozinhos curtinhos de 15 minutos. Então, essa foi a primeira parte, quando a gente teve, né, uma ideia geral do que são esses programas de medicamentos promovidos pelo Ministério da Saúde. E acompanhe a próxima parte para saber de cada um dos programas, né? Vou explicar um pouquinho melhor. Até já já!